Graça e paz. Boa noite, tudo bem? Como eu falei, né, se Deus assim permitisse, hoje à noite teríamos mais uma live. Eu tenho aqui uma palavra de Deus para nós. Romanos 8, versículos 1 ao 17. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Preste atenção. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Continuemos. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Atenção à parte mais importante daqui da mensagem, que está no versículos 14 e 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Esta aqui é uma mensagem breve que eu tenho da parte do céu para a gente. Eu li aqui o livro de Romanos 8, versículos 1 ao 17. Cada versículo
de Romanos 8 e Romanos 9, eu diria até Romanos 12, tem um ápice textual profundo aqui. Vamos dividir Romanos 1 ao 4, 5 ao 8, 9 ao 12 e 13 ao 16. Então, assim, Romanos 8 está em um ápice de uma parte desse livro aqui, precioso para a vida cristã. Romanos, você precisa ler o primeiro, terceiro, sexto capítulo para trabalhar os primeiros passos da vida cristã. Até mesmo antes da gente começar a ler o Evangelho de João. Sério. Porque para você que ainda não é do Evangelho, primeiro, o discipulador precisa trabalhar com você, biblicamente, a noção do que é o pecado e do que é caminhar na reta justiça de Cristo. Então, Romanos 1, 3 e 6 são propedêuticos. São 3 capítulos para se trabalhar semanas, meses, para a pessoa entender a necessidade de se tornar uma nova criatura em Cristo. Tá? Então, o que esse texto está querendo dizer aqui? Dos versículos 1 ao 13 do capítulo que eu li, Romanos 8, é que você e eu não podemos andar mais segundo o nosso querer. Queridos, o título que eu vou colocar aqui, andando segundo o Espírito de Deus. Queridos, as coisas são muito simples no Evangelho. Acontece que eu e você gostamos de atalhos, pensando que vai ser mais fácil. É justamente o contrário. Aquele atalho vai te conduzir por um caminho muito pior do que o caminho dali da estrada de chão firme, de concreto e de picho de excelente qualidade. Você caminhar fora da estrada do Espírito de Deus é como você entrar no matagal, que você vai quebrar o seu carro, vai estragar todo o material. Espiritualmente é assim. Você estraga o seu corpo quando você anda segundo a sua carne, procurando um caminho mais fácil sem a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é como o grande construtor. Ele é o grande construtor do universo. Ele tem uma estrada para mim e para você. E temos uma ordem, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Pisa firme nessa estrada. Ah, o sol está quente. Vai caminhando. Você precisa estar também com os calçados da paz, pelo menos para caminhar na estrada. Vai ser muito pior você sair da estrada e caminhar na terra seca, cheia de pedras, cheia de escorpião, cheia de insetos nocivos à nossa saúde. Caminha na estrada, que ali pelo menos você tem uma proteção para pisar. Melhor ainda se você tiver com um veículo, pelo menos com uma bicicleta, com uma moto, com um carro, melhor ainda, um ônibus. O Espírito Santo de Deus tem uma estrada para você. Mas se você faz tudo segundo o que a tua alma deseja, sem antes orar, sem antes meditar, não é só pensar. Mais do que pensar, é meditar na palavra. O que já está revelado? E é muito simples.
Espírito de Deus, me ajuda aqui. Estou precisando agora da tua ajuda, meu Deus. Senhor da glória, eu estou totalmente perdido. Eu estou totalmente perdida para você que é mulher. Ajuda-me pela tua palavra. Claro, se de repente você for guiado para um texto complexo do Antigo Testamento, peça ajuda. Converse com o pastor, converse com o intérprete da Bíblia, um irmão mais experiente da vida cristã, mas que entenda como se usa a interpretação dos textos bíblicos complexos. Tá? Você vai precisar desse auxílio. Não é só dar um bom Google, mas você pode pesquisar Isaías, por exemplo, 17, interpretado. Por que eu li? O que Isaías 17 diz? O que Êxodo 2 diz? Poxa, que coisas aqui complexas. Poxa, o que Números 7 diz? Uma passagem, número 5 diz, uma passagem complexa. Gênesis 6, gente, isso aqui, o que isso aqui quer dizer para mim? O que isso aqui está querendo dizer? Pesquisa, dá aquele Google, com a unção do Espírito Santo. E peça ao Espírito Santo que depois que você fizer esse estudo meditativo da palavra, ele vai te ensinar a aplicar esta passagem a você. Aqui está dizendo, não ande segundo a sua vontade. Ande segundo a vontade do Espírito de Deus que ele te revelou através da palavra e através dos profetas. Não ignoreis os profetas que Deus coloca em sua vida. Profeta não é qualquer cristão, não. É um cristão que tem uma missão especial dada pelo poder do Espírito Santo de trazer uma palavra revelada a você, ou também palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. O que é a palavra de sabedoria? Segundo a Bíblia do Estudo Pentecostal, que é o melhor estudo que eu já vi sobre isso, eu vou ler aqui para vocês. Uma enunciação, não é anunciação, enunciação do Espírito Santo aplicando a palavra de Deus a sua sabedoria a uma determinada situação. Palavra de conhecimento é uma enunciação do Espírito Santo revelando o conhecimento a respeito de pessoas, circunstâncias ou verdades bíblicas. Palavra de sabedoria, situação que você passa dentro da palavra de Deus. A palavra de conhecimento é sobre revelação de conhecimento a respeito de pessoas, circunstâncias ou verdades bíblicas. Sabedoria, circunstâncias. Conhecimento vai por outra via de manifestação profética, através da palavra de Deus, acerca do conhecimento de pessoas, circunstâncias ou verdades bíblicas escritas aqui. Então, os profetas é que manifestam esses dois dons aqui sobre a vida do crente. E até mesmo de quem ainda não é crente. Porque eu ou qualquer outro profeta pode trazer-te revelações da sua vida pessoal que só você e Deus. Sim. O profeta recebe esse poder pela parte do Espírito Santo. Ainda estou no texto, tá? Deixa eu ver o que aqui é um... Aí o profeta já é um ministério, mas é dentro da manifestação aqui, né, do dom da palavra de sabedoria e conhecimento, que são os dons para os crentes, mas também para o ímpio, porque o ímpio ele recebe uma revelação de Deus dentro
dentro dessa perspectiva. Circunstância, sabedoria. Conhecimento geral, palavra de conhecimento. Tá? São coisas diferentes. Profetas que falam sobre a inspiração do Espírito Santo, trazendo da parte de Deus uma mensagem para a igreja e cuja motivação e preocupação principais tenham a ver com a vida espiritual e a pureza da igreja. Sendo que também o profeta, ele também tem o caráter de ser profeta de nações, profetas de governos e profetas de mudança de realidade. Certo? Profeteia, Nabi, mensagem pura do céu. Eu estou aqui em Romanos 8, versículos 1 a 17, dizendo: não andem segundo a carne. Pare de andar segundo os seus preceitos humanos. Está procurando emprego? Vai entregar currículo. Mas já orou antes? Já pediu? Jesus, vá à minha frente. Coloca os teus anjos à minha frente, abrindo as portas. É da tua vontade que eu vá? Pergunte isso para que você não perca seu tempo. E mesmo que a porta não se abra em sua vida, não se desespere. Peça a Deus uma experiência aquele dia que você vai entregar um currículo para emprego. Vai divulgar um serviço. Peça estratégia ao Espírito Santo para que você capte clientes, para que você atraia um público para você. E que através das suas palavras, o Espírito Santo faça agregar valor nas pessoas que você for divulgar qualquer serviço que seja. O problema é que consultamos coaches, consultamos agentes do marketing, profissionais do marketing, sem consultar o Espírito Santo. Você pode gastar milhares de dólares, não vou dizer nem reais, em divulgação. Se o Espírito Santo de Deus não estiver contigo, é maldição. Pode parar. Gente, aí, Deus está querendo que a sua igreja retorne às primeiras coisas de pressa, graça e paz. Samara. Deus está querendo que a gente obedeça de forma radical. Eu estava no mercado com R$38. O Espírito Santo disse por mistério: volte com pelo menos R$5. Volte com R$5. Eu voltei com 10. Eu estava doido para gastar porque eu estava precisando alimentar. Calma, tenho comida aqui, não se preocupe, eu não estou passando fome não. Eu queria comer uma coisa gostosinha de noite, um salgadinho. Disse, não. O Espírito Santo botou em mim uma ordem. E eu estou aqui testemunhando uma coisa que eu passei agora há pouco. Comprei o que eu necessitava para agora, noite. Amanhã, meu Deus já proveu. Saiba se contentar com aquilo que o Espírito Santo te dá agora. Não se preocupe mais com amanhã. Você está proibido, você está proibida de se preocupar com o amanhã. Isso é muito difícil para mim. Porque eu clamo a Deus por mudanças de sortes em minha vida. Mas aí eu descubro que quanto mais parado eu fico, entre aspas, buscando a face do Senhor, mais eu avanço, mais rápido eu acabo correndo, porque aí eu acabo sendo guiado pelo poder do Espírito Santo. E aí eu vejo as coisas acontecerem, aí eu vejo o milagre acontecer, aí eu vejo o dinheiro que acabou ontem ser suprido amanhã. Eu vejo a comida que está já começando a acabar na minha geladeira várias vezes. No dia seguinte, chega dinheiro para poder reabastecer a casa. Aí eu vou no mercado e raspo o que eu posso raspar lá na prateleira e trago para casa para não passar necessidade. E também pratico na unção e na direção do Espírito Santo jejum. Não só para a minha saúde física,
mas para fortalecer a minha fé, fortalecer também a unção do Espírito Santo, a autoridade que ele nos deu como igreja, pois há demônios que só são expulsos com jejum e oração. Não é só com fé. Você pode ter muita fé, mas quando o Espírito Santo te impelir a fazer o jejum, te vira e faça. Calma. Tem pessoas que têm problemas de saúde que não podem fazer o jejum. Então, cuidado com o que você vai fazer. Tá bom? Tem diabéticos, tem outros enfermidades que não permitem a gente jejuar. Beleza? Continuando aqui. E quem anda segundo o Espírito não pode titubear. Elimine a dúvida da sua mente. Elimine. Elimine a dúvida. Eu confesso, essa também é a minha luta diária. Tá bom? A dúvida fecha portas. Sim, a dúvida tem esse poder. Trabalhe isso em ti. Que anda guiado pelo Espírito Santo de Deus. Anda de fé em fé. Que anda guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não anda preso mais ao passado. Vai progredindo. Pecou, levanta, prossegue para o alvo. Porque nós pecamos todos os dias. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Já estou encerrando. Por último, quero reforçar o que diz os últimos versículos. A promessa nós recebemos depois de ser guiado pelo Espírito de Deus. Versículo 14. Você recebe o quê? A promessa do Espírito de adoção de filhos. Exatamente. Espírito de adoção de filhos. Pelo qual chamamos Abba, Pai. Versículo 16. O mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você mortifica a sua carne, você está alimentando o seu espírito. Se você mortifica o seu eu, as suas vontades, os seus pecares e os seus pecados, se você mortifica isso diariamente, você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. E o seu espírito testifica, bate certo, com o Espírito de Deus e não com o Espírito das trevas. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, se você está padecendo agora por causa do Evangelho, por causa de ser guiado pelo poder do Espírito, a promessa principal está aqui. Também, com ele, você será glorificado. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Quer ser glorificado naquele grande dia? Eu quero. Queira primeiro padecer. Queira primeiro obedecer. E você vai viver os milagres de cada dia. Você vai viver o maná. Olha, um dos conceitos que eu aprendi com um grande mestre
Maná é uma palavra de mistério. Quem é ele? Também quer dizer distribuição. Quem é ele? Era o próprio Deus provendo as necessidades do povo. Primeiro, mortificar a carne. Segundo, padecer. E a consequência é você ser glorificado com Cristo e para Cristo. É sobre isso que eu vim falar convosco aqui. Até a próxima live, quando Deus assim permitir.